Quando falamos sobre violência contra a mulher, a primeira imagem que costuma vir à nossa mente é de um corpo machucado, um rosto com hematomas. Mas e quando os machucados eles não são visíveis? E quando a dor está no silêncio, no medo, na culpa e na memória? Hoje vamos conversar um pouco sobre algo que quase ninguém fala, de algo muito profundo e muito importante, que são as consequências psicológicas que ficam após a agressão. Porque o trauma, ele não termina quando a agressão acaba. Mulheres que foram agredidas fisicamente, psicologicamente ou sexualmente enfrentam consequências tão profundas em sua saúde mental. Mesmo depois que o relacionamento abusivo acaba, as marcas, elas continuam. É comum que essas mulheres desenvolvam ansiedade, esse medo constante, a sensação de que algo ruim vai acontecer, fica sempre sobressaltada e temerosa por tudo. Desenvolve síndrome do pânico, são crises intensas que causam falta de ar, palpitações e a sensação de morte iminente. Depressão, a tristeza profunda, o desânimo, a falta de sentido para a vida, transtorno de estresse pós-traumático. Isso é bastante comum, são aqueles flashbacks, insônia, pesadelos, a hipervigilância, um sono mais agitado. E muitas delas não conseguem mais confiar em ninguém. Algumas se isolam, outras desenvolvem dependência de medicamentos e quase todas carregam culpa, mesmo quando sabem que não têm culpa de nada. Às vezes elas têm uma dificuldade de entrar em outros relacionamentos, de se sentir amada, e isso afeta muito a autoestima da mulher. Então, são muitos prejuízos psicológicos. As consequências psicológicas, elas não aparecem só em consultas médicas, nas sessões de terapia. Elas aparecem no dia a dia, em detalhes que quem está de fora nem percebe. Uma mulher que foi agredida, ela pode evitar sair de casa, mesmo para aqueles eventos familiares, em datas comemorativas. Ela pode ter crises de choro no trabalho ou em outros momentos, às vezes, entre aspas, sem motivo algum. Ela pode ter dificuldade para se concentrar, ela pode sentir culpa por estar viva e ela pode se assustar com barulho, vozes altas ou até toques físicos inesperados. Ela pode desenvolver medo de andar de elevador. Nesse caso específico, dessa entrevista que eu trouxe no início desse vídeo, ela pode desenvolver esse medo de elevador, ela pode ter medo de responder mensagem, de iniciar um novo relacionamento. Algumas mulheres passam anos sem conseguir dormir direito. Outras perdem o prazer nas pequenas coisas. O prazer de ler, de cozinhar, de conversar, de se reunir com os amigos, de ir à praia. Elas não são mais as mesmas. E tudo isso por causa de alguém que disse que amava, mas agrediu. Um dos efeitos mais cruéis da violência é a inversão de culpa. Muitas vítimas acreditam que provocaram, que exageraram, que poderiam ter evitado. Essa culpa internalizada paralisa, impede de buscar ajuda, faz com que muitas mulheres não denunciem ou até volte para o agressor, porque acham que o erro foi delas, mas não foi.
Nunca é. Ninguém tem culpa por ser agredida. O único culpado é quem escolhe bater, humilhar, controlar. Por isso, é tão importante falar sobre saúde mental após a violência, porque, além de proteção física, essas mulheres precisam de apoio emocional, psicológico e humano. As feridas do corpo podem até cicatrizar, mas as da mente, do coração, da autoestima, essas precisam de cuidado, de tempo, de escuta, sem nenhum tipo de julgamento. Se você conhece alguém que passou por isso, oferece apoio, sem pressionar, sem culpar, sem minimizar a dor dessa mulher. E se você é essa mulher, saiba que não está sozinha, que há uma saída, que existe ajuda, que há um caminho, que há uma solução. Procure um centro de apoio, uma rede de proteção, psicólogos, terapeutas. Peça ajuda dos seus familiares, das pessoas mais próximas, de amigos próximos, pessoas com quem você se identifique e pessoas que você tenha confiança. Cuide de você, porque a violência, ela pode até ter marcado seu passado, mas ela não precisa definir o seu futuro.